Oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que sou eu que sofro? Por que, Senhor? Mas por que esse problema na minha vida? Eu não aguento mais, eu não suporto tudo quanto tem acontecido na minha vida. Meu Deus, por que tudo isso comigo? Será que você é uma dessas pessoas que tem se questionado desta maneira, dizendo que és a única pessoa, ou será que você é a única pessoa que sofre nesse mundo? Será? Por que tantos problemas têm acontecido na tua vida? Será que você é esse tipo de pessoa? Se você é esse tipo de pessoa, então fica comigo neste vídeo até o final, porque a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre essas questões. Bem, mas antes, porém, eu gostaria de dar as boas-vindas para todas aquelas pessoas que são novas ao canal. E você que já é inscrito, que Deus abençoe a sua vida. Se calhar você é esse tipo de pessoa que também tem se questionado, né, em por que todas essas situações, por que as coisas têm acontecido em sua vida. Mas na Bíblia tem uma história parecida com a sua, porque existia um jovem que era cego de nascença e os discípulos questionaram a Jesus, né, querendo eles saber a causa do problema daquele jovem. Mas para a gente entender melhor e estar bem inserido no assunto, eu gostaria que a gente lesse aquilo que está escrito no livro de João, capítulo 9. Bem, acompanhe comigo. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Bem, então eu acredito, né, que no passado as pessoas, elas quando olhavam que alguma pessoa tivesse a passar por uma situação difícil, né, ou um problema, provavelmente eles logo pensavam quem cometeu um pecado, porque aqui nós podemos ver, né, que os discípulos logo eles pensaram em quem pecou. E eles perguntaram a Jesus: será que foi ele que pecou ou os pais dele que pecaram para que ele nascesse assim? Mas Jesus Cristo disse que não, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. Bem, esta frase de Jesus é que é a chave, né, deste vídeo. O tema deste vídeo é: o seu problema provavelmente não é um problema. Por que eu nomeei assim o tema? Porque muitas das vezes a gente também tem passado por certas situações, mas eu acredito que existem duas razões pelas quais, né, um problema pode acontecer, assim como a gente está, né, acompanhando aqui nessa história, né, do cego de nascença. Então, eu posso concluir que existem duas formas pelo qual uma pessoa pode passar por problema ou o problema pode surgir. Bem, pode ser por causa do pecado, ou seja, consequência do pecado, e pode ser também para que as obras de Deus sejam manifestadas na vida daquela pessoa. Como? Bem, nós podemos ver que a maior parte de todos os problemas que acontecem aqui na Terra, aqui no mundo, são consequências do pecado, daquela queda que Adão e Eva tiveram lá no paraíso. Porque depois deles terem, ou seja, lá no jardim do Éden, porque depois deles terem pecado, depois deles terem, né, caído ou sofrer aquela queda, muitas transformações ocorreram aqui na Terra. Muita coisa mudou, muitos problemas surgiram, né, por conta disso. Então também a mesma coisa nas nossas vidas, né? Tem muitas vezes que a gente faz aquelas coisas que Deus nos diz para a gente não fazer. A gente comete pecado, a gente desobedece a Deus e como consequência surge um problema. E muitas das vezes a gente fica sem paradelo, a gente fica sem entender nem por que aquilo está acontecendo. Então é necessário sempre a gente, né, como é que eu diria, a gente olhar nas nossas vidas quando um problema está a acontecer e questionar-se: Deus, será que eu pequei? Será que eu falhei em alguma parte?
né, para que você reconheça o seu pecado e se arrependa, né, a fim de que o teu problema seja ultrapassado. Mas existem outras situações em que não é você que pecou, você não fez nada de errado, mas simplesmente Deus permite, não é que Deus traz o problema, mas Deus permite que o problema aconteça na tua vida. Para quê? Para que as obras dele sejam manifestadas na sua vida. Mas se saber para que isso? Para que o nome de Deus seja glorificado e para que, por intermédio daquela situação que você passou e Deus operando em você, as outras pessoas também, né, possam acreditar em Deus. Né? Vamos ver ali a situação da Ana. Né? Nós podemos ver que ela foi uma mulher estéril, a mãe de Samuel. A esterilidade dela, né, nós podemos ver que Deus é que tinha cerrado a madre de Ana, assim como também da Sara. O próprio Deus é que fez isso. Mas para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado e para que, quando as outras pessoas olhassem a história dessas mulheres, elas acreditassem também que Deus é capaz de fazer em suas vidas. Ou seja, do mesmo modo que Deus operou na vida de Ana, na vida de Sara, é o mesmo Deus que também pode operar na vida das demais pessoas. Então, nem sempre o problema que você tem, nem o problema que surge na tua vida é a causa do teu, ou seja, é a consequência do teu pecado. Muitas das vezes é Deus querendo manifestar as obras dele na tua vida, para que por intermédio do teu problema, para que por intermédio da solução que ele der a você, outras pessoas também possam crer nele. Então você primeiramente precisa analisar, parar e pensar qual é a causa, né? Pensar assim, qual é a causa desse meu problema? Será que eu falhei? Será que eu errei? E se você não falhou, se você não errou, vai até a Deus. Você precisa se encontrar com Jesus. Como nós podemos ver aqui, esse cego de nascença, né, o seu problema só foi resolvido quando ele encontrou-se com Jesus. Então você também precisa encontrar-se com Jesus para que ele manifeste em ti as obras dele. Não tem como ele manifestar as obras dele em ti se você não se encontrar com ele. E saber como é que eu vou me encontrar com Jesus? Você se encontra com Jesus através da palavra. A Bíblia declara dizendo que Deus e a sua palavra não estão separados, eles são um só. Então, quando você vai ao encontro de Jesus na Bíblia, aí você vai se encontrar com Jesus. E não só, também por intermédio de oração. E também quando você vai a uma congregação que pregam verdadeiramente sobre o Evangelho. Então, você precisa ter um encontro com Jesus para que o teu problema seja solucionado. Então, não fique, frustrado, né? Pensando assim que, meu Deus, sou eu que sofro, sou eu que tenho um problema e muito mais. Muitas das vezes as pessoas não param para pensar a causa do problema. Qualquer problema só pode ser resolvido quando a pessoa entende a causa, a origem, a base do problema. Então, quando você entender isso, em qualquer área da sua vida, quando você notar um problema, pense na causa. O que está causando isso? Por que as coisas estão acontecendo desta forma? O que eu fiz? O que há de errado nisso? Para que você saiba como solucionar este problema. Então, ou você pecou, ou é para que Deus manifeste as suas obras. Então, reflita sobre a sua vida e você já sabe, ou seja, caso você encontrar algum problema, você já sabe como ter solução para o seu problema. Deus abençoe a sua vida.